Boa noite. Nesta aula iremos falar da condição pós-Covid-19, um desafio muito importante para nós fisioterapeutas que iremos trabalhar com doenças cardiorrespiratórias, com a reabilitação cardiorrespiratória, uma vez que nós teremos muitas pessoas com as sequelas deixadas pela infecção muito prevalente durante a pandemia e que então precisaremos atuar para conseguirmos fazer com que os nossos pacientes voltem a uma vida funcional, uma vida independente, uma vida com as possibilidades de realização de atividades ocupacionais e de lazer. A condição pós-Covid-19 ela foi definida no final de 2021 pela Organização Mundial da Saúde. Ela gerou até um CID, o U09. Antigamente, nos anos anteriores, 2 anos anteriores, que estava sendo discutida a condição pós-Covid, ela era chamada por outros nomes, como síndrome pós-Covid, ou ainda como Covid longa, ou somente como pós-Covid, e aí agora com um termo específico definido pela Organização Mundial da Saúde. E essa é uma condição que vai acontecer nos pacientes que foram infectados pela COVID, pelo SARS-CoV-2, e aí esse diagnóstico é feito normalmente 3 meses depois do aparecimento da COVID, falando que os pacientes perduram ainda com sintomas por no mínimo 2 meses. Nos últimos 2 meses ainda tem sintomas que não conseguem ser explicados por outras causas. Os sintomas mais comuns é a fadiga, falta de ar, a disfunção cognitiva. Mas outros também podem acontecer e, em geral, eles têm impacto na funcionalidade do dia a dia. Ainda novos sintomas podem surgir, uma vez que é uma doença que ainda está sendo investigada e ainda é importante que fique claro que os sintomas podem flutuar ou ter relapsos ao longo do tempo. Então, às vezes, pessoas que estavam já há 6 meses sem Covid começam a ter novamente os sintomas e isso, então, faz com que a gente precise estar pronto e atento aos pacientes, mesmo após um processo de reabilitação, pois não sabemos se o paciente vai ter ou não relapso depois de alguns meses. Então, a etiologia dessa condição é o coronavírus, o SARS-CoV-2, que se liga ao receptor ACE2 ou a ECA2 no português, o receptor de enzima conversora de angiotensina 2, e invade o corpo. É importante lembrar que o ECA2 ele está presente em diversos órgãos do corpo humano, fazendo com que então a COVID tenha um impacto multissistêmico. Apesar de a gente entender que a afecção pulmonar ela é mais importante no momento agudo, pois ela é a maior causa de morte nos pacientes com COVID, a infecção dos outros sistemas, cardíaco, neurológico, renal, digestório, todos esses sistemas, eles podem causar consequências a longo prazo. E com isso termos a necessidade de uma atuação diferenciada. Se a gente lembrar da fisiopatologia da doença grave, então ela afeta numa questão pulmonar tanto a infecção do epitélio pulmonar quanto a infecção vascular, a microangiopatia, e isso faz com que o corpo reaja e dependendo de como o corpo reagir, da gravidade da lesão e do tipo de tratamento ofertado ao paciente, ele vai apresentar mais ou menos fibrose pulmonar na fase de resolução. E essa fibrose formada dificilmente será reabsorvida, será reorganizada e com isso o paciente vai apresentar sintomas respiratórios decorrentes a isso. Em longo prazo, o paciente
com a condição pós-Covid, em termos pulmonares, vai ter perda da complacência pulmonar, distúrbios de difusão, devido à dificuldade de passagem dos gases por um tecido fibroso, e a hipoxemia como consequência e a dessaturação induzida pelo exercício. Temos que lembrar que esses pacientes com doenças graves também eles podem ter associadas a neuromiopatia do paciente crítico, que no caso da COVID, ou seja, a doença causando impacto no sistema neurológico e muscular, as medicações como corticoides, como sedativos, como bloqueadores neuromusculares também causando neuromiopatia do paciente crítico, a hipomobilidade no leito, a falta de atividade que causa, né, a necessidade para estabilização do quadro clínico, também causando neuromiopatia, e a inflamação sistêmica gerada pela doença e por todas as medicações e por todas as invasões e acessos ao paciente também favorecendo esse processo de neuromiopatia, que nada mais é do que uma fraqueza que não está relacionada somente à atrofia muscular, mas também a plasticidades neurológicas negativas, né? Então, perda de neurônios, perda de ligações neuromusculares, dificultando todos os processos de utilização do sistema neuromotor. Consequências dessa neuromiopatia: fraqueza muscular, diminuição da tolerância ao exercício, alterações do nível de consciência, sintomas de ansiedade e depressão, dificuldade para a realização das atividades de vida diária e de autocuidado e dificuldade do retorno ao trabalho, estudo e lazer. Se nós levantarmos as principais consequências, elas levam à diminuição da tolerância ao exercício físico. E isso também é explicado pelos sintomas mais comuns na condição pós-Covid. Em central, a fazendo com que o paciente se sinta mal no após atividade física, dificultando com que ele assuma hábitos saudáveis, o prejuízo cognitivo, prejudicando as atividades de vida diária, as atividades ocupacionais, e a falta de ar, também gerando aquele ciclo, famoso ciclo falta de ar, né, dispneia, inatividade física, descondicionamento, mais falta de ar. São diagnósticos fisioterapêuticos comuns na condição pós-Covid-19. O primeiro, a perda de complacência pulmonar, que a gente pode avaliar, por exemplo, pela espirometria. Então, quando a gente faz uma espirometria num paciente com condição pós-Covid com uma afecção pulmonar importante, ele pode ter uma diminuição da capacidade vital forçada. Também poderemos ter diminuição dos sons pulmonares, a presença de estertores na ausculta pulmonar. A radiografia e a tomografia de tórax nos trazem resultados importantes, e também o relato de sintomas na anamnese. Tudo isso nos ajudando a verificar se o paciente tem o diagnóstico de perda de complacência pulmonar. A hipoxemia por distúrbio de difusão pode ser avaliada pela saturação em repouso, a saturação periférica de oxigênio, a oximetria de pulso, ou ainda pela oximetria de pulso no pré e pós testes de exercícios físicos, indicando a dessaturação. Alguns pacientes apresentam saturação periférica normal em repouso, ou ainda dentro de um limite aceitável em repouso, mas dessaturam de forma importante, ou seja, tem uma queda de mais de 4% ou atingem valores menores do que 88% numa situação de exercício físico, indicando risco para essa pessoa nas suas atividades do dia a dia. Perda de tolerância ao exercício, fadiga e dispneia aos esforços, também pode ser avaliado por alguns testes de exercício, teste de caminhada de 6 minutos, teste de degrau, o Shuttle Walk Test, e também podemos utilizar algumas escalas já validadas para outras populações, né, DPOC, fibrose pulmonar, asma,
mas que também, né, trazem oportunidades de uso na condição pós-Covid-19. A insuficiência sobre a compreensão da doença é algo que nós todos ainda não compreendemos totalmente a doença. E à medida que passam-se os meses, novas informações são geradas com relação à condição pós-Covid. E aí a gente precisa sempre estar atento aos relatos dos nossos pacientes na anamnese. Algo que me mostra que um paciente não está entendendo sobre a condição pós-Covid é quando ele tem um relapso de sintomas, por exemplo, e ele já assume que ele está com Covid de novo. Mas pensando que ele teve novamente a condição aguda. E na verdade ele só está tendo um relapso de sintomas. Também temos a perda de força muscular, que pode ser avaliada pela força de preensão palmar, o teste de uma repetição máxima, o teste de sentar e levantar, ou simplesmente pelo histórico do paciente ter um tempo prolongado de cuidados intensivos, já é algo que me mostra a provável perda de força muscular. Os distúrbios cognitivos e emocionais podem ser avaliados por alguns questionários. O mini exame de estado mental pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde e também a escala hospitalar de ansiedade e depressão. A perda de independência funcional, ela é muito bem avaliada pela famosa escala de medida de independência funcional. Aqueles pacientes que apresentam esses diagnósticos, a gente pode ter como objetivo melhorar o padrão respiratório para atender a perda de complacência muscular. Não que esse paciente vai melhorar a complacência. A gente imagina que pelo fato de ter fibrose, a complacência pulmonar não vai ter uma melhor resolução ao longo dos anos, nem com uma atuação importante da fisioterapia. É pouco provável que isso aconteça. Mas a gente pode melhorar o padrão respiratório para que o paciente tenha uma respiração mais eficiente. Com menos energia, ele gerar uma melhor troca gasosa. A hipoxemia por distúrbio de difusão e a perda da tolerância ao exercício, a fadiga e dispneia aos esforços, tudo isso pode ser melhorada pela capacidade aeróbica. Então, quando o paciente melhora as enzimas oxidativas, ele aumenta a possibilidade de realização de exercícios, aumenta a tolerância ao exercício físico e ele também acaba tendo um menor gasto de oxigênio para uma mesma atividade, fazendo com que eu possa melhorar a hipoxemia deste paciente. A insuficiência sobre a compreensão da doença, a gente tem como objetivo aumentar a compreensão sobre a doença. A perda de força muscular, a gente fortalece grandes grupos musculares. Os distúrbios cognitivos, a gente pode, como fisioterapeuta, melhorar a integração cognição e atividade física, e a gente sabe que, por exemplo, alguns exercícios físicos também melhoram a saúde emocional dos nossos pacientes, a parte de ansiedade e depressão. E a perda de independência funcional, o nosso objetivo é restabelecer essa independência. Quais seriam as nossas condutas? Melhorar o padrão respiratório, a gente faz com uma reeducação diafragmática, que então oferece um menor gasto metabólico para uma mesma excursão, uma mesma entrada de volume, o mesmo fluxo de ar para dentro dos pulmões. O freno labial, que é muito utilizado nas doenças obstrutivas, também pode ter um efeito de melhorar a distribuição do ar ao longo dos alvéolos, favorecendo uma abertura de mais alvéolos e favorecendo a oxigenação. Alongamentos e relaxamentos dos músculos acessórios também são importantes nesse momento para que ela tenha uma respiração mais eficiente. O objetivo de melhorar a capacidade aeróbica pode ser atendido pelo treinamento aeróbico. Então sabemos que o treinamento aeróbico tem essa relevância, ele diminui a dispneia, diminui a fadiga e faz com que o paciente então tenha melhores
condições de realizar suas atividades, uma melhor saúde, uma vez que ele trabalha o sistema cardiovascular e o sistema muscular periférico, fazendo com que o corpo tenha uma melhor metabolismo no geral. Mas para isso a gente tem que ter atenção de saturação induzida pelo exercício, que é algo que acontece nesses pacientes. E também outro risco que acontece nesse paciente é ataque cardíaco. Então alguns pacientes já de repouso ou numa situação de exercício físico apresentam taquicardia e nós temos que manter o paciente abaixo do 85% da frequência cardíaca máxima e temos que verificar se esse paciente não está em uso de medicação beta-bloqueadora, então medicamentos beta-bloqueadores. Se ele estiver, a gente tem que corrigir a frequência cardíaca deles para garantir a segurança. Os pacientes perdem muita força muscular, então a gente faz treino resistido de principais grupos musculares. Com relação a aumentar a compreensão sobre a doença, a gente também tem educação em saúde, orientação sobre melhores hábitos para o controle da doença, da exacerbação dos sintomas. A gente sabe que hoje a gente ainda não pode falar que o exercício físico e outros hábitos têm um impacto sobre o relapso de sintomas, mas é possível que isso aconteça. E aí então a ideia é que a gente fique muito atento à literatura, às novas pesquisas e estudos que falam sobre como um paciente pode diminuir o número de relapsos de sintomas, ou seja, aquele sintoma que volta a ressurgir depois de alguns meses sem ele aparecer. A gente também tem aí como objetivo aumentar a integração da atividade física e cognição. Temos aí algumas experiências muito interessantes com demência, que falam sobre o treino de dupla tarefa como uma experiência importante, os pacientes com transtorno cognitivo leve, que também tem aí resultados interessantes que valem a pena serem pensados. A gente ainda não sabe qual é o efeito disso no brain fog, nas disfunções cognitivas que a Covid-19 trazem, mas nos parece que sim, as evidências podem ser levadas nesse sentido. O treino aeróbico, que já tem comprovação com diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão, e atividades físicas em grupo para aumentar a socialização. Então, às vezes, algumas atividades físicas ou as sessões de fisioterapia, de reabilitação, serem feitas em grupo, principalmente quando a gente está falando de fisioterapia, às vezes na atenção primária. Por fim, dos pacientes mais graves que perderam a sua independência funcional, por exemplo, às vezes perderam controle de esfíncteres, perderam possibilidades de mudança de decúbito de forma independente ou transferências, tudo aquilo que garante com que o paciente possa ter um autocuidado mínimo, nós fisioterapeutas poderemos atuar fazendo treino de mudanças de decúbitos e transferências. A gente pode também treinar o controle de tronco com o paciente sentado na beira do leito e trazendo oscilação ao paciente, fazendo com que ele saia do seu centro de gravidade e tenha que retomar. O próprio ortostatismo, treino de marcha para os pacientes que já conseguem ficar em posição ortostática, e adaptação algumas vezes para as atividades de vida diária. Em algumas situações, a própria fisioterapia urinária, que pode ser a ginecológica ou a do homem, para melhorar o controle de esfíncteres também é uma possibilidade nesses pacientes.